A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do significado da bênção de Abraão para os cristãos. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Desde o início da história da salvação, o plano de Deus tem sido global. A atuação de Deus na vida de Abraão será tão evidente que ele será uma bênção para todas as famílias da terra. Ao longo da história no Velho Testamento, indivíduos e nações que abençoaram os descendentes de Abraão foram abençoados por Deus, e aqueles que os perseguiram, Deus os amaldiçoou. Gênesis 12, 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No 3. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão significa pai exaltado, ou pai das alturas, e Abraão significa pai de uma multidão. Em Isaac foi dado formalmente a bênção de seu filho Jacó, a mesma que foi passada, Deus passou para Abrão. Ele abençoou o filho e a sua semente, ou abençoou também a sua descendência, Gênesis 28, 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. No 4. Te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. A mesma palavra é usada na passagem que designada sobre o Messias vindouro, quer dizer, o Jesus Cristo. Números 24, 7. Se seus baldes manarem águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e seu reino será levantado. Isaías 6:3. E clamaram uns para os outros, os serafins estavam clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Para os cristãos de hoje, o significado da bênção de Abraão é a bênção da salvação em Jesus Cristo, que é estendida a todas as nações através da fé. Além disso, na história de Abraão, serve como um exemplo para a fé, fé e obediência e confiança em Deus, inspirando os crentes a serem eles próprios uma salvação para os outros, tanto familiar, quanto espiritualmente também. O que Paulo diz sobre Abraão? Vamos lá. Paulo mostra que Abraão agradou a Deus pela fé e não por realizar obras da lei, uma vez que a lei não existia naquela época de Abraão. Ele também insiste que os verdadeiros filhos de Abraão, portanto, herdeiros da bênção prometida, são aqueles que vivem pelo princípio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós e faz pelas obras da sua lei ou pela pregação da fé? Então, está fazendo uma pergunta, No 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, em isso lhe foi imputado como justiça. No 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, veja bem que Paulo diz que, falando sobre Abraão, falando comparando com nós hoje, os cristãos, A Escritura é representada como um pregador que pronuncia a Abraão o seu exemplo de fé, se tornando uma bênção para todas as nações, com consequências para toda a vida enquanto o Evangelho se propaga. Ser crente, ou ser cristão, pode representar aquele que é fiel a Deus, como era Abraão. Gálatas 3, 8. Ora,
Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. No 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos as promessas do Espírito. Então veja bem, Paulo está falando aqui que a promessa de Abraão vai chegar a nós, através de quem? De Jesus Cristo. Portanto, através da fé, nós recebemos benefícios fornecidos por sua morte, incluindo a justificação e a promessa do Espírito. Atos 3:25. Vós sois os filhos da promessa e do concerto de Deus que fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Pela fé em Jesus Cristo, todos os que creem, sejam eles judeus ou gentios, se tornam herdeiros da bênção de Abraão e recebem que? A salvação. A bênção espiritual. Além da salvação, os cristãos recebem o Espírito Santo pela fé, tornando-se filhos de Abraão a partir da igreja. Assim como Abraão foi abençoado por sua fé, os cristãos são abençoados a seguir o seu exemplo de obediência para estender essa bênção não só para si mesmo, mas para estender a bênção aos outros também, né? Onde os cristãos são capacitados pelo Espírito para levar as mensagens da salvação em suas famílias e em todas as comunidades, né? Então, veja bem, para você pregar, né, a salvação que é Jesus Cristo, tá? Então, você vê que a bênção de Abraão serviu para isso. Vamos falar sobre as 7 bênçãos de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, confirmados lá em Gênesis 12, 7. E fartei uma grande nação, primeira. Esses descendentes de Abraão se tornaram o povo de Deus. Ele nos nomearia como seus representantes para ser luz para as outras nações. Segunda, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Deus promete abençoar Abraão e fazer com que o seu nome seja grande e honrado na vida longa, e ter uma vida longa e saudável, bem como a prosperidade, né? É muito mais importante, né? Também foi estendido a bênção para os cristãos atuais através de quem? De Jesus Cristo. A terceira, engrandecerei o seu nome. Ter um nome vivo em memória das pessoas muito depois da sua existência física era realmente uma honra suprema. O nome de Abraão é um dos mais falados, né, na história, no Velho Testamento. Jesus é assim, né? Jesus também é assim em todos os nomes, né? Jesus é acima de todos os nomes também. Então Jesus também foi mencionado na Bíblia também, e ele é hoje acima de todos os nomes. Ele é eternamente. No 4, e tu serás uma bênção. A própria vida de Abraão se tornou uma fonte de bênção para todos. Como a vida do cristão tem que se transformar numa fonte de bênção para todos. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Deus promete proteger, né, e abençoar aqueles que são abençoados, né, por Abraão. Como as bênçãos que devem para os cristãos, né, também são estendidas através de Jesus Cristo. Então essa bênção vem também através de Jesus, né? Deus, né, abençoarei aquele que te abençoar. Então, quando nós abençoamos as pessoas em nome de Jesus, elas serão também abençoadas. Agora a sexta, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Deus promete proteger Abraão, amaldiçoando os que amaldiçoarem, protegendo os seus descendentes dessa maldição. É como nós também, né? Quando a gente fica amaldiçoando os outros, a bênção nossa escapa a bênção de nós, né? Aí deixa o lugar para o inimigo entrar na nossa vida. Então quando
deixa que Deus faça isso por nós, não nós tomarmos isso as nossas atitudes. O sétimo e último, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa que através de Abraão que todas as famílias do mundo teriam a oportunidade de receber as bênçãos de Deus. Então, para concluir, que a promessa que Deus fez a Abraão e suas descendências é uma parte fundamental da aliança divina com ele é estendida através de Jesus Cristo para todas as famílias e nações do mundo. Assim como Abraão foi abençoado por sua fé, os cristãos são abençoados ao confiar em Deus e são chamados a seguir seu exemplo e obediências, né? Então nós somos chamados a seguir o exemplo de Abraão, né? E ser obediente. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém, Saul disse, tem porventura o Senhor tanto, porém ele disse a Saul, né? Tem porventura o Senhor tanto fazer de prazer em holocaustos e sacrifícios como em quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então veja bem, Deus está falando para Abraão, quando ele trouxe tudo o melhor dos bois, o melhor da guerra, né? E ainda trouxe o rei vivo ainda, né? Então você vê que ele desobedeceu. Deus não está, ainda ele disse para Deus, para fazer o holocausto, mas Deus falou para ele que não queria nada, queria destruir tudo. É a mesma coisa como nós. Às vezes nós guardamos coisas, né, que Deus fala para a gente desfazer, só que a gente fica com aquela dó, com aquela coisa antiga, coisa dada às vezes do passado, de pai para mãe, de pai para filho, né, de pai para de mãe para filha, né? Então você vê que, né, às vezes nós guardamos coisas que Deus já pediu para que nós pudéssemos ter jogado fora da nossa vida e a gente continua tendo aquilo guardado, né? Significa que a obediência de Deus ou a sua ordem é mais valiosa do que qualquer ato formal de adoração ou sacrifício. A essência é que um coração sincero e obediente agrade a Deus muito mais do que ofertas, feito sem verdadeiro, né? Sem verdade, não ser verdadeiro, né? E não cumprir com as suas obrigações. Você, quando é meio falso, né? Não é verdadeiro com as coisas de Deus, é a mesma coisa, né? Você está jogando em risco a sua salvação. Então, olhe, procure na Bíblia, né? Olhe e veja o que você está passando, procure a resposta na Bíblia. Como aqui nós vimos em Abraão, né? Nós estamos abençoados através de Jesus Cristo. Então busque a sua salvação através da palavra de Deus, porque não é nada melhor do que você estiver dentro da palavra de Deus quando Jesus vir, né? Na volta de Jesus, ele vir buscar a igreja, você está preparado, porque às vezes a pessoa parece que está preparada, mas ela ainda tem aquelas coisas do passado, ainda, né? Aquelas coisas que ela ainda guarda do passado. Quando nós aceitamos Jesus, todo o passado, tudo aquilo que nós fizemos de errado, já foi jogado fora, já submergiu ali nas águas do batismo. Então não tem mais que você se arrepender das coisas do passado, porque Deus já te deixou uma nova criatura. Então, faça a coisa certa. Busque a Deus em primeiro lugar e a Jesus Cristo em todos os dias. E deixe o Espírito Santo te usar nos dias vindouros e também nos próprios dias. Deus venha abençoar grandemente a sua vida e a vida da sua família. Amém? Não esqueçam de você se inscrever no meu canal. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, né? Seu joinha. Não esqueça de você compartilhar com seus amigos e veja o vídeo até o fim para você entender aquilo que Deus quer falar com você. Que Deus quer falar conosco a todos os momentos. A partir da hora que nós abrimos a palavra, Deus já está falando conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.